E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Deus salva os pecadores. Eu sou José Onias e nesse vídeo de hoje eu vou dar continuidade do primeiro vídeo que eu gravei, falando da criação de Deus e dos projetos de Deus para a humanidade. Então, eu parei no versículo 17, né? Que a gente falamos sobre como Deus fez o planeta Terra. Mas antes de tudo aí, deixe o seu like, deixe seus comentários, se gostou ou não gostou do vídeo, se você aceitou Jesus através desse canal, deixe seus comentários, beleza? Então vamos para o trabalho, para o estudo. No livro de Gênesis, que nem eu já falei no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A expressão no princípio é enfática, chama a atenção para o fato de um princípio real. Um princípio real. Não é fábula não, real. E outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. As religiões, muitas por aí, falam que foi de algo existente. Mas nós estamos falando aqui de Deus, um Deus que fez os céus e a terra do nada, sem matéria existente. Refere-se à história como algo que ocorreu em ciclos perpétuos. A Bíblia, vamos falar da palavra de Deus. A Bíblia olha para a história de modo linear, com um alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito para comentários sobre Deus e o seu papel como Criador. Várias conclusões de ocorrência, de decorrer da verdade, contida no primeiro versículo da Bíblia, uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe. Os seres humanos, a natureza não existe por si mesmo, mas deve a ele a sua existência e a sua propagação. Toda a existência e forma de vida são boas e estão então ocorrente relacionadas com Deus, dependendo dele. Toda vida e criação pode ter relevância e propósito eterno. Deus tem direito soberano sobre toda a criação, em virtude de ser seu Criador. Num mundo caído, ele reafirma esse direito mediante a redenção. Então, Deus tem direito, por ser ele o Criador, por ser ele o Deus onisciente, ou seja, conhece o passado, o presente e o futuro. Por ser soberano, porque está acima de todas as coisas, né? Ele é o Deus onipotente, porque é o Todo-Poderoso, então ele criou do nada, ele tem direito de receber a honra, a glória, né? Todo o poder, todo o domínio pertence a ele. Então, quando o ser humano adora a Deus, é de direito, por ser ele o Criador, criou os céus e a terra do nada, sem matéria nenhuma. Eu parei em Gênesis capítulo 17, se eu não me engano, acho que foi o capítulo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era boa. Eu esqueci de falar um detalhe no vídeo anterior, falando sobre a criação, que o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas, quando não tinha nada criado, né?
a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas? Para proteger o que já havia feito. Isso mesmo, para proteger o que já havia feito. Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para proteger o que já havia feito, né? O 19, se eu não me engano, e foi à tarde e manhã o dia 4. O dia 4, no período assim, na história que nós vivemos, nos dias do começo, a gente contamos o dia de 24 horas, quando nasce o sol e se põe o sol, são 12 horas. Para chegar até a meia-noite, dá 24 horas. Os dias contados aqui no nosso país, no Brasil, é de 24 horas. Né? É que eu já falei, o dia que da criação, Deus fala como o dia. E foi tarde de manhã o primeiro dia, ou foi tarde de manhã o terceiro dia, ou foi tarde de manhã o quarto dia. Então, a Bíblia ela revela assim, como o dia da criação. E disse Deus, produza as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. Então, Deus, ao falar, aconteceu. É como se a ciência fala do planeta Terra que ela foi feita como uma explosão. Mas ao sair o seu poder de falar na boca de Deus, criou vamos supor, foi surgindo. Os peixes também, milhares e milhões de peixes, milhões e milhares de animais, de diversas espécies foram criados a partir do momento que Deus falou. O falar foi criando. E voe, né, sobre a expansão do céu. A expansão do céu é o firmamento que nós vemos aí. Olhando para cima é o firmamento, a expansão. Vamos tirar uma conclusão aqui em algumas partes. Deus da criação. Deus se revela na Bíblia como um ser infinito, eterno, autoexistente como a causa primária de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Então ele é a causa primária. Nunca houve um momento. A Bíblia diz que ele é eterno. Ele surgiu da eternidade. Ele nunca nasceu, nunca morreu. Ele é eterno. Conforme afirma Moisés, antes que os montes nascessem, o que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. No Salmo 90, verso 2. Em outras palavras, Deus existiu eterna. Deus existiu eterna, infinitamente antes de criar o universo finito. Antes de criar o universo finito, Deus já existia. Está escrito nas Escrituras, ele é anterior a toda a criação no céu, na terra. Ele é anterior aos anjos, a tudo que foi criado por ele, desde lá do seu trono até aqui, a superfície da terra e debaixo da terra, foi criado por Deus. Ele é a existência de todas as coisas. Ele é anterior a toda a criação, no céu, na terra, já li isso aqui, né? E assim está acima e independente dela. Deus está acima e independente dela. Vamos ler aqui em Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível, seja trono, seja
dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a segunda pessoa de Deus que fez parte da criação, porque lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, assentou-se à destra do lado direito do seu Pai. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus se revela como um ser pessoal, que criou Adão e Eva à sua imagem. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, podia comunicar-se com Ele. E também com Ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Você vê que Deus fez o Adão e Eva, né, como obra-prima para a multiplicação de todos os seres viventes, né, que é através do homem e da mulher que veio a multiplicação, né, para que eles se comunicassem, entendessem, observassem que seu Criador criou ele de uma forma de livre e espontânea vontade, de livre-arbítrio, de poder de decisão. Então, para Deus multiplicar, hoje nós vimos milhões, 8 milhões de pessoas, se eu não me estiver enganado, na Terra, pois foi através de Deus. Deus fez o homem e a mulher. E através desses dois casal, né, machos e fêmeas, foi que veio a multiplicação. Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom, portanto, sem pecado. Ao terminar, Deus, a obra da criação, contemplou tudo o que fizeram e observou, e que era muito bom. Então, Deus fez tudo bom, perfeito, não tinha nenhum mal. A gente vimos aí que ele fez bom, pois que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele também não tinha pecado. Colossenses capítulo 6, versículo 26. Os mistérios que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Né, uns mistérios que foi o apóstolo Paulo que fala que foi revelado, né? Os mistérios que foi revelado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio para redimir o homem do pecado, né? O pecado entrou na existência humana quando Eva foi tentada pela serpente ou Satanás. A gente viu aí que a criação foi feita boa, e Deus fez, eis que é muito bom o que eu faço, perfeito, aprovado, né? A atividade da criação, Deus criou todas as coisas, os céus e a terra. Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém pode invadir a mente de Deus. Ninguém pode esquadrinhar os seus pensamentos. Ele é perfeito e eterno. E suas leis também são eternas. Então, é a atividade da criação de Deus.
né? Ele fez do nada. Num período de tempo, Deus, como o profeta Moisés escreveu, e a terra era sem forma e vazia. Então, ela tinha um período ficou um período ali sem forma. Deus criou, teve um tempo, um período que ele havia feito até os céus e a terra, mas ela havia sem forma e vazia e muita criatividade para fazer. E o verbo criar no hebraico é bará. É bará no hebraico, bará, criar. É usado exclusivamente em referência a uma atividade que somente Deus pode realizar. Significa que, num momento específico, Deus criou a matéria e a substância que antes nunca existisse. Nunca antes existisse. Então, no momento de tempo, Deus criou a matéria não antes existente. Como ele criou a matéria não antes existente? Ao falar. Ao falar. Então, aquele período da terra que estava sem forma e vazia, a gente vimos que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para proteger o que já havia feito. A terra estava sem forma e vazia. A Bíblia diz, no princípio criou Deus, no princípio da criação, a terra estava sem forma e vazia, e coberta de trevas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que nele tem visto. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Aleluias! Glória a Deus! É Ele, o princípio da criação de Deus, o Senhor de todas as coisas, que fez, faz e continua fazendo. Aqui vimos, deixa eu ver se eu já fiz isso aqui. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e Deus criou as grandes baleias e todo répteis de almas viventes que as águas abundantemente produziam conforme a sua espécie, e toda aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e encheis as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e manhã, o dia quinto. No quinto dia, você vê aí que Deus ainda não tinha feito o homem. Primeiro foi os céus, a terra, depois veio os animais, né? As plantas, né? As plantas, os vegetais. Depois que Deus criou as plantas, os vegetais, para poder os animais comer, aí ele fez os animais, depois ele fez as baleias, né? Os peixes, os pássaros para voar, né? Então, Deus, ele dando forma à criação do universo. Aí nós vimos aqui propósito e alvo da criação, né? Teve atividade, deixa eu ver aqui, Deus da criação, atividade e propósito. Tudo tem que ter um propósito. E o propósito de Deus era para manifestar a sua glória. Tudo que Deus fez para manifestar a sua glória. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas para proteger o que já havia feito, né? Mais à frente a gente vai estar falando sobre proteção, né? A proteção de Deus, a sua criação. E encheu a terra de seres viventes.
O método que Deus usou na criação foi o poder de sua palavra. Repetidas vezes está declarado e disse Deus. Em outras palavras, Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Deus falou e os céus e a terra passaram a existir. Usou o método da sua palavra. Quem é a sua palavra? Jesus. É que nem eu falei, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, nesses últimos dias falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiros, né? Herdeiro de tudo. Jesus é herdeiro de tudo, porque ele também fez o mundo. Então, já está aí quem é as três pessoas da Trindade. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? São o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas da Trindade, como está escrito aqui na Bíblia. A Bíblia revela Deus em um ser, não é três deuses. A gente não pode definir Deus como três deuses, mas é um só Deus em unidade de três pessoas unidos, né? Como diz, são três pessoas em um só Deus. Ele é o Deus Trino. Toda a Trindade, não apenas o Pai, desempenhou sua parte na criação. O propósito do Filho é a palavra, verbo. A palavra verbo quer dizer palavra. Então o Filho desempenhou o seu papel. E o verbo se fez carne. Ou seja, a palavra de Deus se fez carne. É um mistério que só quando a gente chegar lá no céu que a gente vai entender melhor as três pessoas da Trindade, que eles são perfeitos em unidade e trabalham junto. Poderoso através de quem Deus criou todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Rapaz, é um mistério. Um mistério poderoso, é que nem eu falei, a gente só vai entender melhor as três pessoas da Trindade quando a gente ficar face a face com ele. É coisas gloriosas. Não fique pensando, você, ouvinte, que Deus veio para condenar o mundo. Jesus veio para salvar o mundo. O inferno não foi feito para os seres humanos. Foi feito para o diabo que desobedeceu antes da criação do universo, antes da criação dos céus e da terra. Ele desobedeceu a Deus e conseguiu convencer milhares, um terço dos anjos. E foi expulso do céu. Foi precipitado na terra. Então não tenha medo, porque o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas também para as pessoas que não quiserem saber de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas, uma vez aceitando Jesus, tem que ter mudança de vida. Se não matou, não mate mais. Se roubou, não mate mais. Se prostituiu, não se prostitua mais. Se fez alguma coisa errada fora da palavra de Deus, não faça mais. É conversão, mudança de vida. Então, a gente estamos falando do Criador, já aproveitei falar da salvação e do inferno, que é realidade. Só acontece isso, a pessoa só vê a realidade quando a morte física, a pessoa morre. Aí dá de cara com o outro mundo. Ou tá se for salvo, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Só existe dois caminhos, o céu ou o inferno. Então vamos continuar aqui na criação. A gente viu aqui a atividade, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Agora aqui, falando aqui do Hebreus, vamos lá, Hebreus, vamos conferir direitinho Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluias! Ele está assentado. Lá em Provérbios capítulo, se não me engano, 15, versículo, se eu não estiver enganado, é 3. 15, 3. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 3.
que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está te vendo, Ele está me vendo, Ele está vendo tudo que está acontecendo no mundo. Ele está vendo as guerras, Ele está vendo a fome, a peste. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Se você pensa que está se escondendo de Deus, você está enganado. Você pode se esconder do diabo, dos seus demônios, mas de Deus ninguém se esconde. Propósito e alvo da salvação. Deus tinha a razão específica para criar o mundo. Primeiro, Deus criou os céus e a terra com manifestação da sua glória e majestade e poder. Davi diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Coisa gloriosa, né? O rei Davi, como eu e você, fomos muitos errantes. Mas a diferença é essa, é reconhecer os seus erros e não praticar mais e servir a Deus, e cantar, e louvar, bendizer e pedir perdão a Deus em nome de Jesus. E se converter, é que nem eu falei, se a pessoa se converte, tem que ter mudança de vida. Ao olharmos a totalidade do cósmico criado desde a imensa expressão do universo. Aqui a gente relembra, né? A criação dos seres viventes. Vou parar aqui no versículo 25, no versículo 23, para outra vez dar continuidade no outro vídeo. Aí eu vou ler, no outro vídeo eu vou ler 24 em diante. Aí eu vou dar aqui uns estudos aqui mais amplos, né? Que eu falei. Deus da criação, atividade da criação, propósito e alvo da criação, que eu acho que eu já falei, né? Ou não falei? Deixa eu ver. Eu já falei ou não? Já falei. Deixa eu ver aqui. Criação e evolução. Não, acho que o propósito da criação, acho que eu falei, mas foi pouco. Aqui. Olhamos totalmente do cosmos criado desde a imensa expressão do universo e beleza e ordem da natureza. Ficamos tomados de temor reverente antes a majestade do Senhor Deus, nosso Criador. Aí a gente vimos aqui o Senhor, o Criador, a majestade. Quando você olha para a imensidade da terra, a imensidade dos céus, das estrelas, do sol, dos planetas, enfim, tudo que foi criado pelo nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Deus criou os céus, a terra, para receber glória e honra que são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as estrelas, né? Árvores, floresta, chuva, neve, rios, correntes, colinas, montanhas e animais e aves, e rende-se louvores ao Deus que os criou. Salmo de número 98, do verso 7 ao 8. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, e os rios. Bata palma, regozije-se, e também as montanhas. Então, a natureza, bata palma, exalte o Criador, né? Você vê, Davi, ele olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus quer que eu e você regozije ao seu Criador do universo. Aqui, Isaías diz assim, todos os do teu povo serão justos
para sempre. Herdarão a terra e serão renovos por mim, plantados, a obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Então Deus, o profeta Isaías aqui deixou escrito, inspirado aqui pela revelação divina. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. Louvado seja Deus. Tudo que Deus fez, criou para a sua honra e sua glória. Do nada, ele fez pelo seu poder. Aleluias, glória a Deus. Criação e evolução. A evolução é o ponto de vista predominante, propósito pela comunidade científica, educacional do mundo atual em si, tratando de origem da vida, do universo. Quem crê de fato na Bíblia deve atentar para este quadro e observação a respeito da evolução. Evolução é o que o cara diz que foi a explosão, a Terra foi feita pela explosão, não teve ninguém para criar o planeta Terra. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus que fez a Terra, né? Então, existe um Criador. Aqui na Terra, tudo existe um Criador. Para você fazer um robô, tem que ter alguém que fez ele. Para você fazer um carro, tem que ter alguém para fazer. Alguém que fez. Se você fez uma casa, tem alguém que fez. Se você fez um prédio, tem alguém que fez. Se você fez uma rodovia, muita gente colocou a mão para fazer. Então, se você fez um livro, teve alguém para fazer. Deus usou também os homens para fazer. Foi 40 atores, se eu não me estiver enganado, 40 atores que foi escrito as escrituras. Então, sempre teve a intervenção de alguém para fazer qualquer coisa. A internet, hoje, que é um meio de comunicação poderoso, foi alguém que fez, foi um homem que fez. Pessoas em equipe. Então, se teve alguém que fez, então os céus e a terra foi feito pelo próprio Deus. Alguém acima da terra, acima do céu, que é o próprio Deus fez. O céu, a terra, o mar e todas as coisas que hoje existem. E não estou aqui, a ciência ela é boa. A ciência ela é boa por quê? Porque ela descobrindo coisas boas, a ciência é boa. Quando descobre uma doença, quando descobre alguma coisa boas. A ciência só pode ser ruim quando ela vai pelo lado do mal. Mas indo pelo lado do bem, a ciência ela é boa. Explica a origem desenvolvedora do universo. Tal intento começa com pressuposto de que não existe nenhum criador pessoal e divino que criou e formou o mundo. Pelo contrário, tudo veio a existir mediante uma série de acontecimentos que decorridos por acaso. Não foi por acaso. Existe um Criador, que é o nosso Pai Celestial. Criou os céus e a terra pela sua palavra. O livro de Hebreus, ele para dar aqui uma resumida, ele diz assim: pela fé entendemos que, Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, você vê aí pela fé, então existe o Criador, como diz em Hebreus 11, versículo 3. O Criador que fez todas as coisas. Não foi feita explosão.
Assim, como diz algumas pessoas por aí, e que diz os evolucionista que diz isso. Mas eu acredito na palavra de Deus, e você acredita na palavra de Deus, que foi o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e o mar e todas as coisas. Aqui em, deixa eu ver aqui o versículo, capítulo, né? Capítulo, deixa eu ver se vai aqui. Vamos ver. Deixa eu ver, não abriu aqui o livro, mas aqui o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11 até o 12. Nele digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, e com o fim de sermos para louvor de sua glória, e nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, tá aí. Vou dar continuidade mais para frente no vídeo, né? Falando da criação de Deus, que Deus em Cristo abençoe a todos que estejam ouvindo esse canal aqui, canal de ensinamento da palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, pela misericórdia de Deus. Irei, assim, se Deus permitir, irei falando daqui até lá, na pessoa bendita de Jesus, nas 3 pessoas da Trindade. Então a criação de Deus foi feita do nada, para louvor e honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você ouviu esse vídeo, se você assistiu e entendeu o propósito de Deus para a minha vida e a sua vida, aceita Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Se você vai viver numa vida depravada, numa vida sem freio, numa vida de tristeza, e que nada dá certo, você tem a certeza absoluta, em Jesus sua vida vai mudar. Se você crer, você verás a glória de Deus. Se você aceitar Jesus Cristo e fizer a vontade dele, é somente aceitar, é fazer a sua vontade. E não porque se não aceitar, porque não vai para o inferno. Não há solução. Se você acha que não há solução para a sua vida, Jesus Cristo tem a solução. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador. Não porque a Bíblia diz que se não aceitar Jesus vai para o inferno. É pelo amor, por amor. Aceite Jesus Cristo por amor. Foi por amor que Ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Morreu e ressuscitou ao 3º dia. E Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você aceitar, se inscreve aí no canal aí, deixe seu like, deixe seus comentários. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aí. E amém.